Que alegria, não tem como contar, não tem como trazer para vocês a alegria de estar aqui hoje. Meu nome é Antônio, como a Rovena falou, eu sou cria da casa, né? Cheguei aqui em 2004 acho que eu tinha uns 14, 15 anos, completamente sem pretensão nenhuma. E aí Deus, né, nos seus planos mais perfeitos, me traz aqui hoje, quase 20 anos depois. Irmãos, pode se sentar, por favor? Vamos conversar um pouquinho. Então, antes de eu começar, a palavra propriamente dita, eu queria, em alguns minutinhos, me apresentar, porque isso vai fazer parte da nossa conversa da manhã. Então, meu nome é Antônio, eu sou filho de Deus, servo, seminarista da Igreja Batista de Bom Retiro, desde agora poucos dias, e sou médico, sou cardiologista, né? E tenho 33 anos, sou filho de pais separados quando eu tinha 2 anos de idade, e na separação, uma separação bem conturbada, acabou que minha mãe se converteu nesse meio tempo, a vida correu, e aí por 2003, 2004, a gente veio parar aqui, em Caçador. Quando meu irmão passou no vestibular de engenharia mecatrônica, era o NC na época, não sei se ainda é o NC, não é mais, então, na época era... Então é o NC, e aí a gente, nesse meio tempo, através do meu irmão, ele conheceu o pastor Alex, e aí a gente veio para uma coisa chamada CI, né? Tem poucas pessoas da época do CI, que era o Centro de Evangelização Integrada, neste mesmo lugar, e quanta história a gente passou aqui, né? Era um palco de mesa de ping-pong aqui, onde quando a gente chegou não tinha bateria. A gente trouxe uma bateria meio capenga, meio torta, os pratos pareciam uma tampa de panela, fazia um barulho abençoado, mas a gente precisou, numa dessas, encher e refazer esse púlpito maravilhoso. E hoje, a hora que eu entrei, eu vi que ele estava aqui ainda, isso ferveu no meu coração. Eu falei, Deus, eu não coloquei tijolo, mas eu estava aqui, estava incomodando do lado. E aí aqui a gente cresceu muito, eu cresci muito como pessoa, tive excelentes amigos, né, excelentes guias, mentores, e aí aqui eu já abro meu primeiro parênteses: aproveitem, suguem do Alex, suguem da Rovena, espremam até onde dá, porque sempre sai coisa. Então vocês são abençoados por tê-los aqui na vida de vocês. Nossa vida foi caminhando aqui. Nesse meio tempo eu acabei começando a nadar também, eu tinha problema de saúde, eu tinha asma, comecei a nadar, natação que virou um tratamento, acabou indo para um esporte. Nosso tempo aqui se findou, né? O meu irmão acabou desistindo da faculdade, a gente voltou para a nossa cidade, e com essa nossa sede de caçador, voltando para Chapecó, eu comecei a nadar cada vez mais. Num paralelo onde minha carreira como nadador começou a disparar, eu acabei me afastando do Senhor, né? Eu não tive força, ou talvez eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Nesse meu tempo, eu recebi uma profecia de um irmão em Florianópolis, no Morro do Caixa Prego, não sei se vocês devem conhecer, um irmãozinho muito humilde, que falou para mim que um dia eu estaria entre os grandes, né? E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, eu estou entre os grandes, eu preciso estar. Deus falou, eu vou atrás disso, né? Voltei para Chapecó, comecei a nadar, recebi um convite para ir nadar na Itália. Fui bem cotado para isso, e aí eu comecei a pensar, opa Deus, olha aí eu chegando entre os grandes, né? Eu vou nadar fora do país, aí a nossa mente, a nossa carne já começa a mirabolar algumas coisas. Eu vou para uma Olimpíada, eu faço, eu consigo. Errado, eu não consigo, eu não faço, eu não sou nada. E aí quando Deus começa a moldar a nossa vida, o nosso caráter, alguns dias antes da minha negociação final, para eu ir para a Itália, minha mãe tem um grave AVC. Aquela pessoa saudável, que não comia bobagem, que fazia esporte, foi para uma UTI. Ficou 18 meses no hospital, 1 ano e meio. Desse 1 ano e meio no hospital, entre a vida e a morte, uns 3 meses em coma. Ficou hemiplégica, sem mexer o lado direito do corpo inteiro, numa cama, sonda. E os planos foram mudados, né? Deus trabalhou novamente. Hoje ela está bem, graças a Deus, deve estar assistindo. Através disso eu entrei em medicina, né? Deus sempre falando para a gente, vamos para a medicina, vamos, através dessa experiência, tentar impactar outras pessoas. Me dediquei muito à faculdade, comecei a ter um pouquinho de destaque lá dentro.
até que a carne de novo começa a crescer, e aí durante a faculdade de medicina eu sou convidado a ser piloto profissional de dragster, né? Para quem não conhece, são aqueles carros finos, compridos, que freiam com paraquedas, né? 300 por hora em 6 segundos, e aí eu sou cotado como um dos pilotos mais jovens do mundo a entrar no Guinness Book. Então foi feita toda uma pré-seleção, e aí eu comecei de novo, falei, agora Deus, eu estou vindo entre os grandes aqui, minhas pernas vão me levar até onde o Senhor falou. E quando eu estava chegando lá, deu tudo certo? Não, deu tudo errado. Nesse mesmo carro que estava me levando para o Guinness Book, meu pai tem um acidente a 350 km por hora, o carro decola, cai fora da pista dentro de um açude. Nesse açude a gente consegue de maneira milagrosa chegar rápido, um segurança, um amigo e eu, a gente tira ele de dentro da água apagado, a gente reanima ele na pista, ele vai para o hospital, fica um tempo, fica bem, ele se recupera, mas eu de novo fui moldado por Deus e a minha carne mais uma vez estraçalhada. Retorno para a faculdade nesse meio tempo, termino meus estudos. Durante a faculdade eu conheço a mulher mais linda do mundo, que hoje é a mãe dos meus filhos, do meu filho que está aí, o Mateuzinho de 7 meses, e da pequena Nina que está na barriga da mamãe com 13 semanas. Eu me formo, volto para a minha cidade, começo a trabalhar, começo a ser médico propriamente dito, e aí uma dedicação em cima daquilo que eu fazia, e eu fui convidado a ser diretor de um hospital lá na minha cidade, um pequeno hospital. Aceito, começo a trabalhar bastante em cima disso, e reuniões, direção de hospital, políticos, governo do estado, secretários de saúde. O que aconteceu? De novo eu pensei, agora vai, né? Agora estou chegando nos grandes, aí vou chegar no governador, vou ser um grande, no auge do meu dinheiro, da minha vida boa, dos meus carros importados. Deus fala, não, não é por aí. E a minha carne novamente é quebrada. Depressão, solidão, eu tinha tudo e não tinha nada, faltava o principal. Eu largo tudo, volto correndo, saio correndo de onde eu estava, vou em busca da minha esposa, vou em busca de fazer uma especialização, vou em busca de ser cardiologista. Aí fui para Curitiba, né, nesses 4 anos de residência, mais 1 ano de trabalho lá, eu me formo cardiologista, eu caso com a minha esposa. Os pastores fizeram um casamento abençoado, falaram sobre o cordão de 3 dobras, e aí tudo vem bem. Termino cardiologia, sou contratado por um laboratório francês para dar aula, né? Eu sou como speaker, sou convidado pela direção do hospital que eu fiz residência para assumir a diretoria do hospital, então eu acabo assumindo toda a parte de emergência, a parte de cardiologia. É o pronto-socorro até hoje mais complexo do Paraná, a gente atende absolutamente desde uma unha encravada até um transplante. E aí começa de novo aquela carne fervendo dentro de mim, até que nesse meio tempo, meu amado irmão Raul, meu gordão, ele tem um acidente de moto, simples, caiu, quebrou a costela, tudo bem, vai para casa, e a gente acabou que no meio da recuperação dele descobriu um Covid, né? Descobriu um Covid bem no pico da pandemia. O Raul, muito saudável que era, acabou indo para a UTI, ficou em coma, foi para hemodiálise, parada cardíaca, cirurgia de emergência, peito aberto, sábado de madrugada, e as expectativas não eram boas, nem um pouco boas. Até que numa tarde de domingo, eu estava em casa sozinho, minha esposa estava de plantão, ela também é médica, e eu recebo a notícia do hospital que a situação do Raul era péssima, que nas próximas horas ele podia falecer. E eu falo para Deus, faço uma proposta para ele, né? Eu proposteando Deus. Falei, Deus, eu dou tudo que eu tenho. Eu estava na garagem de casa, eu tinha uma Mercedes, uma casa legal. Dou tudo que eu tenho, Deus, para ter meu irmão de volta. Mas não leve ele, por favor. E aí Deus, com esse jeito carinhoso, esse mesmo que está aqui, que está falando contigo, que está tocando o teu ombro, ele tocou meu ombro. E ele falou contigo, filho, muito simples, eu não quero nada teu, nada. Eu quero você, só você. A única coisa que eu preciso e que você deve me entregar é a sua vida. Naquele mesmo tempo, naquele instante, a voz de Deus falou assim, olha, você quer ter irmão de volta? Eu falei, lógico que eu quero.
Então ore para ele, mas olhe em detalhes. Eu quero que você me dê em detalhes do que você quer que eu faça e eu vou fazer no seu irmão. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pelo amor de Deus, vamos tirar ele da hemodiálise, era o que estava matando ele naquele momento. E eu começo a orar de uma maneira muito técnica, começo a orar de uma maneira muito precisa, muito cirúrgica. Deus vai no néfron, atua no túbulo contorcido proximal, restaura a secreção de potássio, blá, 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 aquela coisa lá, como se eu estivesse discutindo um caso clínico. E em 2 dias, o rim do Raul voltou a funcionar. Era incrível. Era incrível. A médica, a doutora Renata, ela ligava para mim e falou, Antônio, eu não sei o que está acontecendo. O Raul está bem. Ele voltou a urinar, vou tirar o catéter. Eu falei, pode tirar. E aí foi, rim recuperado, pulmão, Deus, por favor, alvéolo, cascata de citocinas, prova inflamatória, blá, 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 pá, Raul acorda. Pulmão recuperado. Né? E aí, o milagre acontece. Raul acorda, desse tempo que ele ficou na UTI quando a gente começou a oração, até o Raul acordar e efetivamente ir para o quarto, se passaram 4 dias. Ele já estava 2 meses na UTI, com uma chance de sair quase 0. E o milagre acontece, quando o Raul acorda, a esposa dele fala com ele acorda consciente, uma coisa incrível que quem já teve familiar em UTI ou trabalha em hospital, sabe que quando acorda fica uma semana, 4 ou 5 dias completamente fora. O Raul acorda consciente, e ela conta que a gente voltou para a igreja, que eu me reconciliei com Deus, e ele fala que se foi esse o propósito, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Ele falou, eu estou aqui para isso, para batalhar, para mudar. E a nossa vida, ela tem que ser utilizada para um bom propósito. Ele passou por um deserto. Não foram 40 anos, foram quase 70 dias, mas ele venceu esse deserto. E aí as coisas começaram a caminhar de maneira diferente. Eu continuei com o meu cargo, continuei com carros legais, eu voltei para a igreja, as coisas foram andando, até que num sábado à noite, depois do nosso culto, do Higher, lá a gente tem nosso culto de jovens todo sábado à noite, né? E a gente foi comer um hamburgão com o meu querido pastor Igor, estava todo mundo lá, e aí a Bruna, a esposa do pastor Igor, ela falou, fez uma dúvida, perguntou algumas coisas sobre cardiologia, eu respondi para ela, e ela falou na mesa, Deus sempre falou que a gente ia estar entre os grandes, né? E ela se referindo a mim como cardiologista, um grande, daí eu, veio o estalo. Eu falei, o grande? Eu falei, a gente é grande. Tudo aquilo que eu passei 20 anos batalhando, tentando buscar, estava na minha frente. A gente é filho do maior, a gente é filho de um Deus grande. A gente é grande. A gente é grande frente a todos os outros. A gente é filho de um Deus que perdoa, de um Deus que é amor, de um Deus que faz a diferença no nosso simples existir. E eu passei 20 anos buscando e tentando caminhar para chegar em algum lugar que eu já era, mas eu não sabia. Então, esse é um pequeno release da minha vida e da onde talvez eu tenha chegado até aqui. Tá? Não vamos perder tanto tempo tentando com as nossas pernas chegar num lugar que a gente nunca vai. Porque o lugar é aqui, a gente está aqui. E eu falei com a Vassilene no começo, ela falou, Antônio, a igreja é a mesma, né? É a mesma estrutura. Eu falei, não, irmão, a igreja são as pessoas. A gente é a igreja. A gente aqui utiliza meramente, de forma estrutural, um teto, algumas paredes, uns tijolinhos que a gente colocou há quase 20 anos atrás, mas a igreja são vocês, somos nós, são pessoas. São pessoas ligadas em um só, Be-One, ao Pai. Né? Então, a gente está aqui por esse propósito. Em cima disso, eu quero que você abra sua Bíblia, se possível, em Jeremias 1, 4 ao 6. Abra seu aplicativo no celular, que não tem a Bíblia, desliga o Instagram, desliga o TikTok, e vamos ler um pouquinho. Vou pedir para você até deixar aberto em Jeremias, que a gente vai discorrer um pouquinho em Jeremias 1. Então diz assim, meus irmãos, no 4 a 6. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. E assim Jeremias, como a gente, como cada um de nós aqui, foi escolhido muito antes da gente nascer.
Jeremias já era escolhido por Deus e o Jeremias era uma pessoa, um menino jovem, como vocês, como eu era, agora já estou mais velho, mas como vocês estão agora, né? Tímido, Jeremias ele era sensível, ele tinha um coração puro e bondoso. E aí Jeremias é chamado de profeta chorão, né? Alguns estudiosos, alguns evangelistas, como Charles Spurgeon, falam que Jeremias tendia a melancolia, né? Melancolia é uma pessoa que, em estado grande de tristeza, de desencantamento, uma pessoa que beira a depressão, né? Porém, Jeremias, apesar desse seu lado mais tímido, mais recatado, ao falar do amor de Deus, ele era tremendo. Jeremias repreendia com veracidade, com veemência, qualquer pessoa que ousasse não andar pelo caminho que Deus escolheu. Ele repreendia príncipes, repreendia reis, ele comprou brigas muito grandes. Jeremias, na época, ele foi braço direito de Josias, né, rei de Judá, numa época onde o povo acendia incensos para outros deuses, onde o povo, aquele mesmo povo que saiu do Egito, que ficou 40 anos no deserto, ele não lembrava de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Ele não conseguia seguir as escrituras, eles não conseguiam andar nos caminhos corretos. E aí Jeremias, junto ao rei Josias, acabou trabalhando em cima disso, né? Em cima de tentar trazer, de repreender esse povo. Se a gente for analisar hoje, Jeremias, ele talvez seja um menino problema. Talvez Jeremias seria um esquisito, talvez Jeremias seja aquele menino magrinho que não fala com ninguém, branco, não pega sol, que fica jogando videogame, né? Aqui digo eu, né? Não sei o que te dizer como Jeremias seria, mas ele foi escolhido mesmo assim por Deus. Deus optou por escolher Jeremias pelo seu coração puro e por ele representar aquilo que a gente não via no biotipo Jeremias. Deus via o seu coração e ele foi o escolhido. E no ápice, Jeremias, da sua pequenez, ele falou: Senhor, eu sou jovem demais, eu não posso, eu não estou pronto, eu não estou preparado para isso. E aqui eu digo que eu sou um pouco de Jeremias, porque quando o pastor Alex me mandou a mensagem, me convidando para estar aqui, há pouco tempo atrás, eu falei, não, jamais eu, imagine eu, sou médico qualquer aqui, vou lá no culto e frequento, eu não imagine, eu não respondi ele na hora, liguei para o pastor Igor, não. Eu tenho um amigo que me chamou para ir lá para uma conferência de jovens, eles são jovens avivados, eles estão trabalhando, e eu vou lá falar. E aí o Igor falou, você vai falar, porque você pode falar daquilo que o teu coração está cheio. A gente não precisa, a teologia nos ajuda, óbvio, claro, pelo amor de Deus, ela é fundamental, mas a gente pode falar do que o nosso coração está cheio, do que a gente sabe, do que a gente vive, né? E eu quero apresentar para vocês, pode colocar o gráfico aquele? Então a gente tem um gráfico aqui, uma curva de Dunning-Kruger, né? Justin Kruger e David Dunning são dois pesquisadores americanos que encontraram, ao análise das pessoas, ao analisar a cognição delas, elas perceberam que o ser humano se comporta mais ou menos dessa maneira. Quem trabalha com gestão, lidera pessoas, assim como eu trabalho até hoje, a gente sabe que o ser humano, essa curva, ela tem o conhecimento real embaixo e a confiança, ou a percepção de conhecimento na vertical. Quanto menos conhecimento, mais o ser humano acha que domina aquilo que ele vai fazer, né? Então, a gente vê que no começo dessa curva, a gente tem um pico. E eu, na direção do hospital, trabalhava com aproximadamente 150 residentes, médicos que recém-formados, vinham para trabalhar no nosso serviço, né? Chegavam saindo da faculdade completamente empolgados e pensando dominar todas as técnicas da medicina, chegavam lá falando, eu vou mudar o mundo, eu faço, eu sei, deixa para mim. E era engraçado ver que em 2, 3 semanas aqueles salvadores do mundo eram desconstruídos num piscar de dedos. E aí a gente vem a primeira queda da curva de Dunning-Kruger. E a gente começa a moldar e trabalhar em cima desses médicos pelo período de 2, 3, 4 ou 5 anos, né? Até que eles estão prontos para o mercado de trabalho, até que eles sejam prontos para trabalhar, fazer cirurgias e enfim, atender pessoas, né, como um especialista que serão. Pode tirar, obrigado. Mas, meus irmãos, Jeremias não estava na residência. Jeremias, ele não era um médico, ele não precisava de nenhum preceptor para ensinar ele ao que ele deveria fazer.
Jeremias não precisava ser moldado, ele estava falando com Deus. Repete comigo. Ele estava falando com Deus, o próprio Deus. Ele não tinha um intermédio, ele não tinha ninguém ali para dar uma dica para ele ou para fazer alguma coisa de diferente, né? Vamos voltar para a nossa Bíblia aí, irmãos, para o nosso aplicativo. Fecha lá o TikTok. Jeremias 1, 7 a 10. Vai abrindo aí. Então fala assim, meus irmãos. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. Meus irmãos, Deus pouco se importa com o efeito Dunning-Kruger. Deus pouco se importa com vieses cognitivos. Deus pouco se importa se eu já tenho 4 faculdades ou se eu mal sei falar o meu idioma do país onde eu estou. Ele simplesmente, pega e toca a boca de Jeremias e fala: coloquei na tua boca as minhas palavras. Ele não precisa que você tenha estudado 20 anos, que você seja PhD em teologia. Ele só precisa do quê? De um coração puro, de um coração disposto, né? É simples assim. O que Jeremias precisou fazer para ter esse poder nas suas mãos? Ele fez o mesmo que Isaías, ele fez o mesmo que tantos outros profetas que por aí estavam. Ele falou: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto, eu confio em você. E aí, para a gente encerrar aqui no texto de Jeremias, vai lá, 17, versículo 17. Deus fala assim com Jeremias: levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar e não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu sou o Senhor, e eu falei. Meus irmãos, que coisa tremenda isso. Eles lutarão contra você e não o vencerão, pois eu estou com você. O choroso, o tímido, o melancólico Jeremias, ele foi separado para vencer batalhas, ele foi separado para vencer reis, para destruir principados. Ele não precisou nada, muito além disso. Ele precisou simplesmente de 4 letras. E se vocês saírem daqui hoje, cristãos, aprendendo essas 4 letras, já vão me dar por satisfeito. Primeira letra, letra O. Repita, letra O. Segunda letra, letra B. Terceira letra, letra D. E a quarta, C. O que a gente tem? Obedecer. Meus irmãos, 4 letras que podem mudar a nossa vida. Se a gente obedecer a Deus, se a gente entender o que Ele quer trazer, não tem como estar errado. A gente tem que estar disposto a isso. Anatomicamente, né, falando como médico, a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? E essa boca, ela ainda divide função com o órgão digestivo. Então, assim, precisamos, além de visualizar, precisamos ver, né? Além de ouvir, precisamos captar e compreender. E aí sim, muito depois, podemos usar a nossa voz. Mas essa mesma boca, onde eu profiro as minhas palavras, que eu seja diminuído cada dia mais, para que essa palavra que sai daqui não venha de mim, não venha do meu pensamento, venha dele, que ele vai nos orientar. A partir do momento que Deus tocou a boca de Jeremias, as palavras de Deus saíram, não as de Jeremias. E era o que eu orava todos os dias para que isso acontecesse. Eu não quero as minhas palavras, eu não quero a minha boca aqui, eu quero a tua boca, Senhor. Não preciso falar, não precisam saber de absolutamente nada das teorias que eu estudei. Isso está em qualquer livro, vocês leem. A gente não precisa disso, Pai.
Procure não perder, meus irmãos, 20 anos correndo atrás do próprio rabo, como eu perdi, como muitas pessoas perdem. A gente foi escolhido por Deus muito antes da gente nascer, antes dos nossos pais fazerem o menor planejamento para a nossa vida, muitas vezes não planejamento também. A gente pode ter vindo por uma espécie de acidente, mas não vamos correr atrás do nosso próprio rabo. Vamos fazer, vamos andar, vamos obedecer aquilo que o Deus Pai coloca nas nossas vidas e que é tão mais simples, é muito simples. Ontem a gente saiu depois do culto para cá e chegamos aqui, acho que era 3 da manhã, pneu furado, aquela loucura, coisa errada, estrada, madrugada, chuva, mas ao chegar eu falei, não, eu preciso ouvir o que o Igor vai falar, porque Deus colocou a nossa vida junto, Deus colocou o Igor, me colocou outro Igor, né? Não sei qual é a chance de dois Igors, né? A gente falou com a Rovena, 2 Igors na mesma conferência, isso aí é bênção dupla, né? E eu precisava ver o que ele estava falando, o que ele estava dizendo, e foi perfeita a palavra do Igor, colocando que quando Deus usa a vida dele, ele fala sobre unidade, fala sobre o crente ser muito mais do que vir na igreja e dar paz ao Senhor, e dar um bom dia, e bater palma no louvor. A gente precisa estar disposto a obedecer, disposto a trabalhar, disposto a fazer um pouco mais. A gente está no meio de um carnaval, onde até alguns anos atrás eu estava lá nesse momento de ressaca. Para a glória de Deus, hoje eu não tenho mais ressaca, hoje eu estou aqui inteiro, não preciso tomar medicamento, não preciso fazer nada para melhorar, não preciso emendar uma ressaca na outra e depois me sentir o pior lixo do mundo. E essa alegria que eu tenho, que eu sei que vocês têm, que eu sei que esses jovens da B1 têm, e a gente tem que compartilhar isso. Eu quero que todos os meus amigos que estavam lá comigo estejam aqui hoje, vivendo isso que eu estou vivendo, essa paz, essa alegria que a gente não tem como explicar. Então, a gente pode, meus irmãos, é apenas estar disposto a isso, tá? E além da disposição que a gente tem, né, a gente é escolhido, a gente aceitou Jesus, a gente está disposto, a gente precisa de mais algumas coisinhas que a Bíblia vai nos dizer quais. Mateus 22, vamos colocar aí, pessoal, pegar a nossa Bibliazinha, vou dar um tempo de vocês pegarem aí o seu aplicativo, fecha o Insta, Mateus 22, 37 a 40. E vamos lá, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Pessoal, fomos escolhidos, fomos separados muito antes da gente nascer. Aceitamos o desafio, obedecemos, estamos dispostos, vamos amar. A gente consegue compartilhar o bem com amor, a gente toca na vida das pessoas, a gente impacta elas, ao as pessoas verem sobre a nossa face a reflexão de Deus. A partir do momento que a pessoa vê você andar e ela fica uma pulguinha atrás da orelha e fala, o que esse cara tem? Esse cara tem alguma coisa que eu não estou conseguindo pegar o que é, não é roupa, não é altura, não é porte físico, mas ele tem algo. E você tem que deixar a pulguinha atrás da orelha de todas as pessoas que você conversar, com que você falar. Esse é o nosso propósito, é conseguir refletir a vontade de Deus para as nossas vidas. Somos chamados para guerrear, somos chamados para enfrentar nações. A gente começa a planejar e ver e escuta muito sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que acontecem lá fora. Tudo bem, os sinais acontecem lá fora, mas o fim dos tempos começa a se aproximar quando a sua igreja, os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade, estão clamando, eles estão fervendo por fogo. Quer dizer que a noiva está apaixonada pelo noivo, e quando o noivo vê isso, ele vem. A gente tem que estar fervendo, a gente está com o coração em chamas por isso. Essa semana é muito especial, né? A gente tem a Universidade de Asbury lá nos Estados Unidos, né? Há uma semana em intercessão, de maneira espontânea, e quando eu vi aquela notícia, comecei a ver os preparativos de vocês, eu falei, Deus, não tem como isso estar errado, não tem como estar errado, é o momento do avivamento, a gente está aqui pronto, o mundo lá fora precisa perceber e ver, e sentir o desejo de viver o que a gente está vivendo. Deus é bom demais. Para encerrar, eu quero que vocês apenas ouçam, não precisa abrir, a carta que Paulo escreve a Timóteo, né?
seu filhinho querido na fé. Paulo escreveu na carta a Timóteo, então no capítulo 4, no versículo 12 a 16, assim: não deixe que ninguém menospreze por ser jovem, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento do ensino. Jovem, você tem que refletir a boa luz de Deus. Você tem que refletir o bom Espírito de Deus. Aproveite a sua juventude, faça ela valer a pena, faça esse chamado assim mais interessante. Deus levanta profetas em meio ao caos. Ele nunca vai levantar um profeta se está tudo bem. E a gente, como humano, como carne, a gente tende sempre a querer desviar o nosso caminho, a gente tende sempre a querer fazer com que as nossas pernas nos levem aonde a gente acha que a gente tem que ir. Passei, como falei para vocês, 20 anos da minha vida correndo atrás do meu próprio rabo, perdendo tempo, levando massacres, pancadas, porradas de tudo quanto era lado. Desci ao chão, Deus me levantou todas as vezes que eu fui necessário, até que eu entendi. Falei, Deus, não precisa de mais ninguém da minha família sofrer para que eu entenda o teu chamado. Eu quero fazer as pessoas sentirem a tua paz. E eu não quero mais que nenhum dos que eu amo experimente sofrimento pela minha vida. E através disso, a gente consegue entender o real propósito de ser cristão, de refletir a imagem de Cristo, de esparramar o seu amor esse mundo afora.